Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Investidor em Foco no ar, hoje é terça-feira, 20 de abril de 2021. Adoro as nossas terças-feiras, porque tem aula com o professor Martim. Você adora também, Kleber? Qual é o seu dia preferido da semana? Como que eu não vou falar terça-feira depois disso? Aí tu ganha ponto e eu não, né? Legal. Eu tenho várias estratégias. Eu fico ansioso aguardando a terça-feira. Bom dia, Rê, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom. Oi, professor. Mas o pior é que é verdade, viu? O pior é que é verdade, porque é onde a gente aprende mais, né? Olá, tudo bem com vocês? Tudo, e com você? Tudo bem também, tudo bem. Eu também adoro as terças-feiras, viu? Que bom saber que não estamos sozinhos. Bom, a gente tem dois assuntos de cenário para passar antes da nossa aula de hoje, que eu estou super animada. Kleber, nessa segunda a gente trouxe aqui para quem estava nos ouvindo uma agenda grande de eventos para a semana no mercado financeiro, para os investidores e as investidoras ficarem de olho, e um deles foi o orçamento. Câmara e Senado aprovaram mudanças na lei de diretrizes orçamentárias para permitir conseguir fechar o orçamento de 2021. Resumindo, você pode entrar em detalhe, mas eles tiraram alguns programas da meta de resultados para abrir espaço no orçamento e não furar o teto fiscal, né? Não, Rê, você está certo. A gente tem aí uma mudança importante, né? Agora, pelo menos de posicionamento que a gente tinha dos últimos dias, né? Com os impasses agora reduzindo em relação a essas questões ligadas ao orçamento. Teve alguns pontos ontem que não foram tão positivos por causa de alguma declaração que saiu, que a gente pode até depois comentar, mas o ponto é que esse ajuste, principalmente, que impacta diretamente o fiscal, é que é a grande preocupação. Então, com essas mudanças, né, na LDO, para que ajude, né, o fechamento, né, a definição do orçamento de 2021, é importante para a gente conseguir chegar a um consenso agora que a gente está nessa reta final aí de aprovação. A gente tem, só lembrando, dia 22 como data limite, né, para sanção da presidência, seja ela com veto total, parcial, sem vetos, né? Então, a gente precisa ter logo essa definição, até por aquilo que a gente já falou para o investidor, a investidora, as pessoas que estão nos ouvindo que não estão muito habituadas com esse tipo de tema. O orçamento 2021 significa saber o quanto você vai ter para gastar ao longo do ano para pagar suas contas, para fazer seus investimentos, né, para fazer os ajustes que você precisa na sua vida pessoa física. Imagina você sem saber o quanto você ganha e quanto você tem que pagar. Imagina isso para o governo. É basicamente isso, né? Você tem que saber o quanto você vai poder despender daquilo que você tem de recebíveis, né, de pagamentos, para poder fazer em relação às suas despesas, né, o seu planejamento. E a gente já está no dia 20 de abril, então a gente está falando do orçamento de 2021, ou seja, a gente precisa que ele seja aprovado o mais rápido possível, né? Sim, já andamos quase 30% do ano e agora que vamos saber quanto podemos gastar, né? Exatamente. Bom, Kleber, atualiza para a gente como é que vai o mercado e a nossa bolsa, porque nesta segunda-feira o tom conciliador com que fez a primeira fala o novo CEO da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, impulsionou as ações da companhia e a Petrobras acabou ganhando quase 16 bilhões de reais em valor de mercado. Como reagiu o mercado como um todo? Reagiu muito bem, lembrando que a Petrobras ainda não atingiu, né, o preço que ela tinha quando teve aquele problema lá em fevereiro de mudança, né, da gestão da companhia, do anúncio, né, da forma como foi feito, que acabou derrubando ali o papel de próximo, acima de R$27 para próximo ali dos seus R$22, R$21. Então ela continua nesse período de recuperação, mas ontem foi um dia positivo, ajudou muito sim os mercados e basicamente porque na sua posse, né, o presidente, o novo presidente da companhia, né, o Joaquim Luna e Silva, ele sinalizou a manutenção da paridade internacional, com a manutenção, né, de preços da paridade internacional
do que a gente tem dos combustíveis no mundo como um todo, né, que a gente chama de paridade internacional. Então, essa manutenção é algo muito bem recebido, que já era esperado que fosse feito e que ajudou muito na visão de como que deve se manter agora, né, a gestão da companhia, que era uma preocupação que se tinha. Então, o primeiro impacto foi muito positivo. As ações ontem responderam muito bem. Hoje, ainda enquanto a gente está gravando, elas não abriram, mas ela já superou aí o nível de R$ 24,00, foi para R$ 24,28, seguindo aí numa tendência de recuperação e ajudando o índice como um todo, né? O peso da Petrobras ainda é muito relevante, assim como o da Vale, dos papéis de setor financeiro e siderurgia para o índice Bovespa. Então, isso ajuda o investidor que está posicionado em bolsa e corrobora muito com o que a gente vem falando desde o ano passado e principalmente no início desse ano, sobre a recuperação do mercado, independente da recuperação como um todo da economia local, né? A gente vê o mercado um pouco descolado, né? Andando um pouco melhor do que os resultados que a gente tem da nossa economia, né? Muito por expectativa, muito por ligação com o mercado internacional também, que segue em alta, mas por isso a gente pode ter, a qualquer momento, sim, volatilidade, a gente pode ter uma variação de preço além daquilo que é o esperado, exatamente porque a situação econômica, fiscal e política do país está um pouquinho atrasada em relação ao andamento do índice Bovespa e de outros ativos aqui no Brasil. Até peço ao professor comentar um pouquinho sobre isso, né, professor, que os investidores ficam um pouco em dúvida, né? Poxa, por que está andando tão bem se a economia ainda não está tão boa, mas tem muito dessa questão da expectativa e da aderência ao que está acontecendo lá fora, né? Não, exato, acho que as expectativas estão movendo aí, basicamente, os mercados no geral, né? Acho que a questão, a gente está com números ruins, por exemplo, de contágio em diversos lugares do mundo, mas a impressão de que isso está, de alguma forma, chegando ao fim, com processos de vacinação por todo o mundo, né? E com todos os estímulos econômicos que foram dados, trazem expectativas positivas para os mercados como um todo, né? Então a gente olha para os Estados Unidos, está trabalhando nas máximas históricas, a gente olha, né, os índices de ações, a gente olha aqui no Brasil, a gente está muito perto das máximas históricas também, em diversos lugares do mundo existe de alguma forma podemos chamar de algum otimismo em relação ao futuro, né? Embora algumas coisas no presente não estejam andando tão bem, existe uma percepção de que o futuro tende a ser melhor. Isso muito aí, bom, gente. Kleber, só um pontinho, desculpa, bem rápido que eu falei, acabei dizendo que comentaria. Ontem a gente não teve o índice Bovespa fechando positivo, exatamente por causa de um ponto que ficou sobre uma declaração que veio da ministra da Secretaria do Governo, onde ela colocou que se encaminhava para ter um veto parcial em relação às emendas parlamentares, com relação ao valor ser diferente daquilo que vinha sendo expectativa do mercado, né? Então ela falou em 10,5 bi, enquanto o mercado esperava 16 bi, e também ficou longe daquilo que foi marcado pelos congressistas na hora de aprovar o orçamento que está sendo avaliado. Então, foi esse o ponto que fez com que o mercado ontem acabasse virando e não fechasse positivo. Juros ainda foram bem, né, mas o dólar acabou caindo menos do que vinha caindo, e o Ibovespa fechou com leve queda de 0,15, mas parece que esse ponto já foi esclarecido e a gente, aparentemente, na abertura que vem acompanhando aqui, pode ter um dia um pouco mais positivo, mas vai depender muito do cenário internacional. Boa, Kleber. Queria saber se você conhece pirâmide, não a do Egito, claro. Diria que é a única que eu gosto, né? São as pirâmides eu também, apesar do de Egito, não são as únicas. Eu gosto das pirâmides do México. Tem pirâmides lindas por lá. Por lá tem bonita, tem Teotihuacan, tem Chichén Itzá, tem outros lugares lindíssimos ali em termos de pirâmides. Acabei regionalizando, eu quis falar pirâmides nesse sentido. É isso aí, professor, tá certinho. Agora, é a única, viu, Rê? É a única que vale, né, gente? Uhum. E que não prejudica ninguém, né? Sem falar de passado, né? Porque há milhares de anos a gente não sabe, mas agora, nos tempos modernos, contemporâneos, é a única que não traz nenhum prejuízo a ninguém, muito pelo contrário, traz alegria em conhecer a história, né? E traz bastante atividade econômica em termos de turismo para os lugares que os possuem, né? E conhecimento, certamente. Verdade. É dessa pirâmide, Rê, que você quer falar? Pois é, na verdade não. Sabia. Nossa aula de hoje, gente, é sobre Bernard Madoff, considerado o pai do esquema de pirâmide, que não é a pirâmide do Egito, que não é a pirâmide no México, é pirâmide fraude, que inspirou o filme O Mago das Mentiras.
Ele morreu na semana passada e a gente vai falar disso hoje na nossa aula. Por favor, professor Martim, quem foi Madoff? Bom, Bernard Madoff, né, é um investidor, digamos assim, dono de uma empresa de gestão de recursos, né, ele foi uma pessoa extremamente renomada no mercado, ele foi diretor da Nasdaq, né, então foi uma figura bastante importante. Em um determinado momento ele cria uma empresa de gestão de recursos, em algum momento, não se sabe exatamente em que momento ele desvirtua e começa a fazer alguns esquemas diferentes dentro da gestão. Basicamente, o que ele passou a fazer era, ele falsificava relatórios, atividades de compra, mantinha toda uma equipe mesmo funcionando como se fosse verdade, né, e gerava basicamente cotas falsas, né, ou seja, não existia, na verdade, a valorização dos ativos conforme a cota se valorizava, né. Por quê? Porque as compras não eram verdadeiras, né, porque as posições não existiam, era basicamente tudo feito de forma falsa. Agora, os relatórios eram publicados como se isso fosse verdadeiro, então a rentabilidade era muito boa, né? Quando a gente pensa a relação risco-retorno era excelente, diversos analistas, inclusive, questionavam se era possível obter a relação de risco-retorno, porque não conseguiam decompor como eram feitas as estruturas, né? Ele citava que tinham exposições feitas através de ativos e contratos de opções que permitiam reduzir o risco, mas as pessoas não conseguiam entender, mas o fato é que durante muito tempo, né, décadas, digamos assim, ele apresentou rentabilidades fantásticas. O ponto aqui, então, é que as pessoas olhavam para o fundo e queriam aplicar, então, puxa, todo mundo queria entrar nesse fundo, né? Então, as pessoas se sentiam meio que fazendo parte de um clube quando se aproximavam do Madoff. Aí ele liberava espaço, tal, novas aplicações ocorriam. Quando alguém queria resgatar, né, aquele dinheiro, na verdade, não existia, não estava lá, era usado também para manter o estilo de vida do Madoff, e as valorizações não eram reais, então não existia o dinheiro. Mas se alguém pedisse algum resgate, ele cobria com aplicações de outras pessoas que acabaram de entrar, né? Então ele cobria os seus resgates, pagava, as pessoas saíam lá com valorizações boas, né? Mas o fato é que se todo mundo tivesse que sacar ao mesmo tempo, de fato não haveria dinheiro para todo mundo, né? Mas como a rentabilidade era muito boa, as pessoas não queriam sacar, né? Então é por isso que ele se manteve décadas, não está claro exatamente quando começou, propriamente dito, o esquema, mas basicamente são décadas, tá? Que deu errado e como que ele é descoberto? Ele é descoberto na crise do subprime, na crise financeira de 2007 e 2008, quando, por causa de perdas espalhadas pelo mundo inteiro, muita gente olhou para o fundo do Madoff, deixa eu resgatar de onde eu estou ganhando, vamos fazer alguns saques, preciso cobrir prejuízos em diversos lugares do mundo, e vou sacar do fundo do Madoff. Muita gente pensou isso, e como muita gente pensou isso, e não havia novas aplicações sendo feitas naquele momento, ele precisou de liquidez e ele não tinha liquidez. Então ele não conseguiu cobrir os resgates. Ao não conseguir cobrir os resgates, os investidores questionaram, foram investigar e verificaram que era um esquema de fraude, que não existia, né? Uhum. E aí muita gente relevante, tá? Investidores importantes acabaram sofrendo perdas extremamente graves, extremamente sérias, né? Daí o Madoff, de fato, foi ser julgado, foi condenado, né? Foi preso, né? E a morte dele na semana passada, de fato, foi na prisão, né? Então ele acabou sendo preso por todo esse esquema, né? Não é à toa que o filme, na tradução brasileira, né? O Mago das Mentiras, né? Porque isso foi uma grande mentira, tudo isso, né? É uma coisa realmente impressionante esse esquema aí. O professor, antes de entrar até numa pergunta importante aqui que eu separei para você, contar uma história muito rápida, real, né? E eu atendia um grupo de investidores e um dos investidores que eu atendia na época teve um sentimento, ou tradicional, como a gente fala, um feeling, em relação ao produto e pediu resgate, né, da posição dele, que era uma posição muito relevante. E o advisor, na época,
que era de uma outra instituição. Esse recurso não era administrado pela instituição que eu trabalhava na época, que era o próprio Itaú Private, tá? Ele simplesmente disse, fique tranquilo, não se preocupe. Ele falou, por favor, resgate. Então, estou trazendo essa história pelo seguinte, obviamente, não foi feito o resgate, ele perdeu todos os recursos, e o que eu quero trazer ao ponto aqui é que o mago das mentiras, ele não encantou investidores e clientes, ele encantou o mercado. Porque, no caso, o advisor, que era um profissional de extrema competência, muito antigo já de mercado, disse, não se preocupe, nunca tivemos problemas, estamos tranquilos em relação à gestão que vem sendo feita. Então, ele convenceu muitas pessoas extremamente qualificadas, profissionais de mercado, e, naturalmente, como esse investidor, no caso, teve uma história com um final, vamos dizer, feliz, apesar de ter demorado muito, porque ele tinha todos os registros de pedido de resgate que não foram executados. Ele não aceitou a negativa do advisor, né? Mas ele acabou depois conseguindo reaver os valores porque a instituição foi obrigada a pagar uma vez que ele tinha dado a ordem que não foi executada, né? Mas para se ver o tamanho da qualidade que foi da fraude, né? O mercado comprou, né? Não foi só os investidores e pessoas físicas, como a gente muitas vezes vê casos, né, de pessoas que são desconhecedoras ou que são leigas no assunto. Então, para ver o tamanho da força que ele conseguiu construir com esse, vamos chamar, império de mentiras, aí ele era um mago mesmo, viu, professor? Não, de fato, ele conquistou o mercado. Teve, de fato, pouquíssimos analistas, basicamente eu me lembro de um, que questionava sobre a possibilidade de ele obter aqueles retornos, mas não se dava muito ouvidos. Falava, tudo bem, deixa, ele já está assim faz décadas, estava mesmo, né? Ele tem um currículo fantástico, foi diretor aqui da NASA, tá? Não sei das quantas, tinha sido mesmo. Né? Então isso trazia alguma certa tranquilidade, tá? Então, a gente... Não, eu ia falar, a gente tem um colega aqui que se um dia, não vou falar aqui o nome dele, porque eu vou pedir autorização dele depois, mas se ele quiser vir contar a história, ele foi um que analisou e deu o call para a saída, está aqui com a gente no banco ainda, né? Então, seria interessante até trazê-lo para contar essa história, bater um papo, para falar como que ele fez essa análise, né, professor? Não, perfeito, seria muito, muito legal. E aí, acho que também tem um outro problema, é que muitas pessoas ao verem esse retorno, concentravam muito, né? Se fosse numa carteira diversificada, com uma exposição, né, pequena, né, exato, se ele tivesse diversificando com uma exposição pequena naquilo, mesmo que acontecesse uma perda grave ali, no portfólio como um todo, provavelmente isso não machucaria tanto, mas a gente viu que as pessoas, por olharem aquele padrão de rentabilidade, ficavam fascinadas e aplicavam proporções muito maiores daquilo que era recomendado naquele tipo de produto, né? Então, acho que tem vários ensinamentos aí para absorver de toda essa questão. Diversificação evita até cair em pirâmide. Ou pelo menos sofrer as consequências de uma forma mais forte, né? Dilui os efeitos negativos disso. Mas não adianta diversificar em pirâmides, hein? Por favor, não diversificar, vou fazer várias pirâmides, porque daí vou buscar diversificar. Não diversificar em pirâmides. Não é isso, não. Foi responsável, né, então, por uma fraude gigante que a gente está falando, né, professor? Foi 65 bi de dólares, mais ou menos, né? O valor ali. Exato. E foi um dos maiores escândalos da história em relação ao que a gente está falando exatamente agora, que é a pirâmide, né? Então, explica um pouquinho para quem ainda não conhece ou para quem ainda não entendeu o que é a pirâmide, né? Por que a gente chama dessa forma e também até o que é o esquema Ponzi, que esse, então, talvez seja mais desconhecido do que a pirâmide para as pessoas, né? De fato, a gente classifica a questão do Madoff como um esquema Ponzi. Esquema Ponzi, deixa eu comentar aqui, não é exatamente pirâmide, é parecido, tem gente que diz que é outra coisa e tem gente que diz que é um tipo de pirâmide. Tá? Vamos dizer uma pirâmide simples, depois a gente vai para o esquema Ponzi. Uma pirâmide simples é a seguinte, um sujeito chega e diz, puxa vida, eu quero investir nisso, eu preciso de 2 parceiros ou 4 parceiros, cada um desses 4 parceiros aporta X mil reais aqui, né, e depois que ele aporta esses X mil reais, ele tem que procurar mais 4 embaixo dele para conseguirem mais 10 mil reais de cada, e assim, na medida em que a gente vai encontrando novos participantes, né, os participantes que estão em cima vão ganhando recurso, no caso aqui do que eu comentei aqui, de 1 para 4, né.
Então, essa é uma pirâmide simples, que ela é comum, muitas vezes a gente vê propostas de pirâmides por aí. O grande problema dessa pirâmide tradicional, antes do problema, a grande característica, ela exige que os participantes tragam novos participantes. Né? Essa é uma característica importante. E essa característica faz com que o crescimento das pessoas que precisam participar da pirâmide seja uma função exponencial. Né? Então, cresce muito rapidamente. Né? Não preciso de muitos níveis para a gente estar falando de milhões, dezenas de milhões de pessoas. Tá? Então, as pirâmides quebram. Geralmente, quem se dá bem é o primeiro, ou o topo lá, as primeiras pessoas que participam. Isso é uma pirâmide clássica. A gente vê esse tipo de desenho com certa frequência. O esquema Ponzi é um pouquinho diferente, é bem o esquema do Madoff, tá? O esquema Ponzi, o nome vem de um fraudador, vamos dizer assim, italiano, né, que ele foi morar nos Estados Unidos, né, depois ele morreu aqui no Brasil, tá, no Rio de Janeiro, o Ponzi, Charles Ponzi. Ele, basicamente, ele veio com uma ideia que era o seguinte: você tinha lá, né, o Commonwealth, né, então você tinha, nos Estados Unidos e na Inglaterra, você tinha, por exemplo, a possibilidade de usar os mesmos selos postais para mandar carta de correio. Só que o preço dos selos postais, feitos o câmbio e tudo mais, era bem diferente num lugar do que no outro. Então, a ideia do Ponzi era comprar selos postais de um lugar e transportar até outro lugar e vendê-los lá. Tá? E aí obter uma rentabilidade grande. E ele conseguiu fazer isso, ganhou um dinheiro, e aí ele começou a divulgar: tem jeito de ganhar dinheiro fácil aqui, dessa forma, traz dinheiro para mim que eu remunero vocês com essa aplicação, eu ganho uma comissão e tal. E obviamente ele não conseguiu manter isso por muito tempo, mas ele prometia essa rentabilidade e as pessoas vinham. Está vendo que aqui não tem a necessidade ou a obrigatoriedade de trazer novos participantes, eles vêm. Né, eles vêm atraídos pela rentabilidade, e como eles vêm, né, como vem gente, o que acontece é que se alguém precisa pedir o resgate, você tem novos aplicadores, você consegue cobrir. Esse é um esquema Ponzi, né? Tem uma dinâmica de pirâmide, sim, né, mas tem muita gente que chama de pirâmide Ponzi, e tem gente que retira a palavra pirâmide e chama apenas de esquema Ponzi, tá? O caso Madoff claramente é um esquema tipo Ponzi, né? E os esquemas se derrubam quando, por qualquer motivo, existe um aumento importante do número de resgates, porque não há dinheiro, né? E aí basicamente ocorre a insolvência do esquema. O esquema se torna insolvente e não consegue pagar os participantes, né? Então, basicamente essa é o que é uma pirâmide, e isso é aquilo que é um esquema Ponzi, viu, Kleber? Boa, professor. Boa. E, professor, bom, no filme o personagem que representa o Madoff, ele não é aquele vilão tão característico, tão mau, tão frio, enfim. Mas queria entender um pouquinho da sua avaliação. Como a gente está falando de um esquema criminoso, que pode levar à punição, falência, não dá para se iludir com o personagem, mas dá para entender como funciona a fraude a partir do filme, na sua avaliação? Ele é fidedigno nesse sentido? Sim, nesse sentido, o filme é fidedigno. Ele tenta cobrir bastante bem essa questão, tá? Então, ele cobre muito bem, inclusive, tá? É um tipo de esquema que precisa ser descoberto, não é evidente, mas a gente tem os reguladores que agem de uma forma importante, em dois sentidos: tentando fiscalizar, né? E no Brasil já tivemos alguns esquemas que foram descobertos e foram fechados, tá? Pela Comissão de Valores Mobiliários, e também os reguladores, os autorreguladores como a Ambima também tentam esclarecer os investidores para evitar que eles entrem em esquemas como esse, né? Então, ano passado tivemos diversos conteúdos gerados pelos reguladores tentando mostrar para os investidores, pessoas físicas principalmente, como detectar um esquema de pirâmide, um esquema Ponzi.
Inclusive, eles chegaram a gerar algumas notícias, né, alguns sites onde apontavam para esquemas, é até curioso, interessante. Então, eles vendiam uma lógica que era claramente uma fraude, né, e aí a pessoa ia entrando curioso, né, e quando clicava lá aparecia, cuidado, você acaba de entrar naquilo que é uma fraude, e aí a CVM mostrava, e a Anbima mostrava um conteúdo, né, dizendo os cuidados que devem ser tomados para evitar. Acho que a grande característica aqui para evitar isso é que a gente tem que pensar até que ponto rentabilidades exageradas podem ser mantidas eternamente ou por décadas. Então, esse é um grande problema. Toda vez que o investidor vê alguma oportunidade que salta aos olhos, ele precisa parar, olhar e analisar, será que isso aqui tem algum problema? Então, tem como pesquisar, tem como consultar algum especialista, acho que é importante ficar atento a isso, né? Portanto, esse tipo de esquema, digamos assim, ele é comum, mas cada vez mais nós temos uma fiscalização forte em relação a isso, né? As autoridades, não só no Brasil, mas como no mundo, estão muito atentas para tentar detectar, né? E digamos assim, e fechar e punir, né? Quem participa ou quem monta um esquema como esse. Professor, e falando do filme, você que é um apreciador, quase um cinéfilo aí, que a gente sabe, né? Tem, logicamente, né, sua liberdade poética, né? Uma fera, né? Que não tem nem dispensa comentários, que é o Robert De Niro. Vale a pena para entender a fraude? Vale a pena para entender um pouco desse conceito todo que a gente está falando? Não só como entretenimento, né? Não, primeiro, o filme é bom, né? Quer dizer, o Robert De Niro dispensa aí apresentações, né? Ele está muito bem no papel. Tem Michelle Pfeiffer também, uma esposa dele, né? Está muito bem também no papel. Ele esclarece bastante o funcionamento do esquema, tá? Então, e as coisas que decorreram disso, tá? A família, por exemplo, não sabia exatamente do esquema. Tem algumas coisas que são super difíceis até de entender ou de aceitar. Você cria uma certa revolta, né? A relação de como eles ocultam isso, inclusive dos filhos. Teve suicídio no meio, sabe? Teve coisas fortes. O filme, ele é um pouco lento, tá? Tem muita gente que fala que ele se torna um pouco lento na hora em que detalha, então para algumas pessoas pode cansar um pouco, mas não deixa de ser um filme importante para aprender. Você aprende de fato muitas coisas sobre os esquemas de pirâmide, o esquema Ponzi com esse filme, e vale tanto pelo entretenimento. Eu acho que sempre é bom tentar aprender enquanto a gente se diverte, né, Kleber? Muito mesmo, e a gente tenta fazer isso, né, para até outras coisas que a gente não é especialista, que a gente não trabalha, né, assistir outros filmes que contam histórias, né, de setores e de situações que a gente não está tão habituado. Então, é interessante a gente saber. A gente tenta até fazer isso no podcast, né? Exatamente. Exatamente. Dá, né? Exatamente. Muito bom, acho gente, que é isso muito mesmo. Bom. Mas é um bom jeito de aprender, né, Martim? Mistura um pouquinho dessa questão mais lúdica, às vezes mistura um pouco de ficção, mas é legal alertar quando a pessoa pode confiar na descrição que está sendo feita de determinado problema, principalmente se a gente está falando de coisa séria como crime financeiro, né? Então é bacana a gente deixar isso bem claro para quem está ouvindo, para quem vai assistir, se pode confiar naquela narrativa ou não, mas nesse caso acho que dá, e é sempre importante a gente trazer esses alertas. É a segunda vez já que a gente fala desse assunto, de algum tipo de crime financeiro, mas eles estão aí, né, Martim? E cai, às vezes, quem a gente menos imagina que pode cair. Então, vale ficar atento e desconfiar sempre, né? É isso mesmo, é importante ficar atento, estudar, desconfiar, pedir ajuda de especialistas, enfim, acho que é importante mesmo. Muito bom, professor. Obrigada por mais essa aula, obrigada por trazer mais uma dica diferente aí para a gente variar um pouco nosso aprendizado. É sempre uma alegria ter você por aqui. Eu que agradeço. Para mim é muito bom, e isso faz para mim também as terças-feiras um dos melhores dias da semana. Oba! Não tem jeito, eu não vou competir. Kleber. Eu não vou competir com a Renata hoje, ela ganhou mais pontos que eu depois dessa, mas eu concordo 100% com ela. Mas ótima história. Eu acho que é uma forma, até para falar para os nossos ouvintes, né, mandem depois feedback sobre o que vocês acharam, porque acho que a gente tem, né, o compromisso de falar de coisas muito sérias,
mas de uma forma que fique clara e leve, como o professor trouxe hoje, né? É super importante que vocês tenham muito, e nós também aqui temos que ter muito cuidado, porque acredito, né, professor, que com o avanço de tecnologia, com o avanço de tudo que a gente vem acompanhando no sistema financeiro, os fraudadores vão evoluir muito, né? Então a gente vai ter que também ficar muito atento para as novas alternativas, né, pirâmides tecnológicas e outras, né, até denominações que possam vir aí para as pessoas tomarem cuidado. Então, tenham realmente pessoas de confiança com instituições de credibilidade para cuidar do seu patrimônio, para fazer as recomendações, para que vocês não tenham nenhum risco na hora de manter aquilo que foi construído com muito suor, né, professor? Perfeito, acho que é isso mesmo. Muito bom, Kleber. Então tá, professor, até semana que vem. Até semana que vem para vocês e para todo mundo aí que nos ouve. Combinado. Kleber, nos encontramos na quinta. Amanhã é feriado, tava esquecendo. Isso aí, um ótimo feriado a todos aí, um abraço para Minas Gerais, né, que tem um feriado importante aí para comemorar e todos nós agradecemos porque descansamos aqui um dia da semana. E na quinta-feira a gente está de volta aqui. Obrigado. Combinado. Até lá, então. Obrigada a todos que acompanharam esse episódio. Cuidem-se. Voltamos todos juntos. Quinta-feira a gente está por aqui. Até lá. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.